Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu estou aqui no Ibirapuera gravando alguns vídeos. Eu queria falar um pouco sobre algumas questões sobre grupos e conflitos, gestão de conflitos. Eu sou empreendedor desde 98 e eu tive 3 agências digitais, então já tive várias equipes e eu confesso que eu tinha o hábito de ser muito centralizador. Eu achava que eu sabia fazer tudo, aí eu botava a mão na massa e fazia quando o colaborador não sabia fazer. E ao longo desses anos eu fui mudando bastante. E nos últimos 2 anos eu fiquei num período meio sabático, vivenciando vários outros projetos. Mas talvez o principal deles seja o curso que agora eu estou fazendo, chamado Fluxonomia 4D, da Lala Deslin, que ela acredita que não só ela, que a gente está vivendo uma transição de um mundo de competição e escassez para um mundo de abundância e colaboração. Falando assim parece que é fácil, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então o que eu gostaria de colocar são alguns insights para a gente poder pensar, todos nós, eu inclusive, porque eu sempre penso nisso. Então acho que uma das coisas mais importantes é a gente começar a ficar atento aos nossos pensamentos e sentimentos. Então essa é uma prática que é bem interessante, que é a gente ficar percebendo quando a gente começa a ficar irritado, com raiva principalmente, ou triste, mas acho que eu diria raiva e irritação, que são aqueles sentimentos que podem gerar conflitos. Quando eu percebo isso acontecendo, o que acontece, na minha opinião? Tem algumas linhas de desenvolvimento humano que mostram que quando você se irrita ou está com raiva de alguém, é porque aquela pessoa está de certa forma espelhando algo que você ainda tem. Então eu levo isso muito a sério. Então quando alguém me irrita, eu vejo assim, poxa, aquela pessoa tem alguma coisa que... Aí eu olho para mim e eu vejo que eu preciso trabalhar aquela questão, porque se me incomodou eu tenho que trabalhar aquilo. Um exemplo é essa questão de ser centralizador, de tentar colocar minhas ideias para rodarem, de impor minhas ideias para o grupo. Eu era assim, eu confesso que eu tenho muitas ideias ainda, mas eu confesso que agora eu percebo que eu não quero mais impor as ideias. Eu proponho, às vezes eu ainda sou muito incisivo, às vezes, muito direto seria a palavra, mas eu percebo que quando está num grupo e aquilo começa a me incomodar, eu percebo que eu ainda preciso trabalhar melhor isso, preciso trabalhar melhor a minha comunicação também. A outra questão que é muito interessante, aí tem um blog meu de autoconhecimento, chama autoconhecimento.net.br, que é uma palestra do Ricardo Goldenberg. Eu achei tão legal essa palestra que eu coloquei no blog o minuto a minuto dos trechos que eu achei legal. E o trecho que mais me chamou a atenção foi o trecho sobre opinião, quando você dá uma opinião para alguém. Todos nós gostamos de dar opinião, correto? Mas aí ele fala que o mais importante da opinião não é para o outro. Quando você dá a opinião, você precisa perceber a opinião que você deu, porque essa opinião na verdade é para você, interessa mais a você. Um exemplo é quando eu falo, por exemplo, para alguém, poxa, você precisa ser mais disciplinado. Se eu emito essa opinião, é provável que eu precise ser mais disciplinado. Ou se eu falar, poxa, você precisa ser mais colaborativo, ou você precisa deixar de ser centralizador. Se eu falo isso, é porque na verdade eu ainda tenho que trabalhar essa questão de ser centralizador. Então achei muito legal isso do Ricardo Goldenberg, que se não me engano é um psicoterapeuta argentino. Então o que mais eu gostaria de falar? Uma outra coisa legal para a gestão de conflitos é a comunicação não violenta. Eu participei, não fiz um curso de comunicação não violenta, mas eu participei de algumas vivências e é bem interessante porque é uma nova forma de você, no lugar de dar a sua opinião direta, você primeiro fala o seu sentimento. Olha, eu estou me sentindo frustrado, estou me sentindo triste ou com raiva por causa disso. Aí você expressa, aí outra pessoa expressa, mas existe uma comunicação primeiro do que está sentindo, tem uma metodologia para depois você dizer, olha, eu gostaria que você parasse de falar de tal jeito. E geralmente a gente faz o contrário, a gente vai direto
no que a gente quer, acaba criando um conflito e isso vai só aumentando. E a comunicação não violenta está crescendo muito por conta dessa importância das pessoas aprenderem a se comunicar melhor. Então acho que também comunicação não violenta é um tema bem legal para a gente tratar. E uma coisa que me vem muito é a questão do orgulho e da humildade. Eu confesso que orgulho era uma das coisas que me pegava muito, eu acho que eu melhorei muito, que é o seguinte, a gente, quando a gente quer impor muito uma ideia, uma posição, a gente precisa tomar muito cuidado e prestar atenção, porque às vezes aquilo traz uma insegurança, na verdade. O perfeccionismo, por exemplo, eu era perfeccionista e eu não sou mais. Para gravar um vídeo como esse, eu não gravaria quando eu era perfeccionista. Porque o perfeccionismo, na verdade, era uma insegurança interna do julgamento que os outros vão fazer da gente. Então, nos grupos, essa questão do orgulho, de tentar colocar a sua ideia, muitas vezes você tem que perceber se você está colocando porque está mais ligado ao seu ego ou se realmente é para o bem comum do grupo. Eu acho que se a gente fizer realmente uma reflexão, grande parte das ideias que a gente quer colocar não é para o bem comum do grupo, é porque a gente achou que aquilo é para o bem comum e a gente gostaria de ter o reconhecimento que a nossa ideia foi aceita. Então isso é outra coisa muito interessante. Muitas pessoas precisam do reconhecimento, lógico que é uma coisa legal, mas antigamente eu me irritava mais quando não tinha o reconhecimento. Hoje eu já, como a Lala Deslin fala, é o fluxo. Se não dá fluxo, você faz como a água, você vai se desviando. A água é uma grande metáfora. O Aikido também, o Aikido é aquela arte marcial que você usa a energia do oponente. Mas a água acho que é melhor, ela vai fluindo. Então, no lugar de você tentar impor, querer que as pessoas te reconheçam, vai fluindo, vai para outro, vai para outros projetos, e no lugar de tentar impor. Então é isso que eu tenho feito ultimamente. É um exercício que não é fácil para quem me conhece há mais tempo, mas quem me conhece há mais tempo também acho que acredita que percebe essas mudanças. E que mais? E uma questão de grupos muito interessante. Eu gosto muito do Augusto de Franco, que tem um conceito chamado, ele tem um e-book chamado Hierarquia, a Matrix Realmente Existente. E ele fala muito de coisas como que a gente acha que é normal, consenso, democracia, voto, vamos votar para ver o que é melhor. E ele coloca isso que na verdade isso não é legal. Na verdade, em grupos deve ter sim uma liberdade, deve ter uma diversidade. Não precisa todo mundo ter votado ou ter entrado em consenso em uma ideia. E isso é uma coisa que gera conflito, porque é baseado na escassez. Em um modelo mental assim, vai faltar, então a gente precisa votar, tem que dividir em partes iguais. Quem não está presente tem que acatar o que os outros decidiram. Então essa é outra coisa que também gera conflito. E também um desafio, né? Em grupos tem pessoas que naturalmente falam mais, como eu, que impõem a sua ideia. E tem gente que fala pouco, então você precisa criar processos que as pessoas que falam pouco, são mais tímidas, elas coloquem suas opiniões, porque é muito normal que as pessoas guardem isso para si e na verdade as outras acham que está tudo bem e não está tudo bem. Muitas vezes uma parte do grupo não está acatando, não está concordando com a decisão que foi tomada. Bom pessoal, então na verdade o que eu queria colocar algumas reflexões e eu convido vocês a verem um outro vídeo ou podcast. Eu gostaria muito que vocês vissem um vídeo da Lala Deslin, que foi a primeira palestra que eu assisti da Lala ao vivo, que foi no TED Jardins 2014. E foi sobre como criar redes colaborativas e participativas. Não lembro exatamente o título, mas ela fala sobre os 4 Ds, as 4 dimensões, que são cultural. Ela fala que assim, a gente tem um mundo 2D, que é o mundo atual. Ambiente, recursos e financeiro, que as pessoas associam muito à moeda, a dinheiro. Esse é o mundo plano, é o mundo tradicional. E ela fala que é o mundo tangível e é escasso. E o mundo intangível é o cultural e o social. E ela fala que você precisa ter os 6, né, os 8 Cs, o conhecer e comunicar do cultural, conhecer os talentos, os atributos das pessoas, do grupo e comunicar, porque isso gera um valor intangível, mas abundante, porque quando a gente vai somando
os talentos das pessoas, isso é abundante. Aí a gente vai para o conectar e cuidar do espaço, ou seja, o espaço físico, recursos, filmadora como essa que eu tenho, eu posso emprestar para alguém que precisa, compartilhar, e cuidar do bem comum, ou seja, o que é importante para todos. Então aí você sai do cultural para o ambiental e tem o social, que é colaborar. Todo mundo fala de colaboração, mas por que alguns grupos dão certo e outros não dão certo? E ela usa como exemplo futebol. Futebol dá certo porque tem a celebração. Então ela usa a metáfora do coração, né? Que é C e C, você tem um coraçãozinho em cada pilar. E o celebrar, é importante que apesar de todos os conflitos, os grupos tenham momentos de celebração, porque se não tiver esses momentos, a colaboração ela não vai continuar. Então essa é uma proposta de reflexão, porque em grupos, empresas, em vários grupos a gente percebe isso, se não, que nem família, briga, mas tem a celebração, aniversário e acaba estando sempre unida, pelo menos algumas delas. E aí depois você vai para o pilar financeiro, que seria o creditar. Essa parte é interessante porque lembra cartão de crédito. Mas de certa forma é isso, é você reconhecer todos esses valores e creditar, dar crédito. Então, e fazer circular, ou seja, se eu gosto de gravar vídeo, eu preciso circular essa facilidade. Então quem quiser vir gravar vídeo comigo aqui no Ibirapuera é só acordar cedo, porque antes das 8 é bem fácil. Então você tem esse pilar creditar e circular, que seria o pilar financeiro, que não é circular só dinheiro, é o que a gente chama de multimoedas. Por exemplo, gravar um vídeo e te ajudar a gravar vídeo pode ser uma moeda para quem precisa gravar e não sabe. Mas o que dá liga para tudo isso, que é muito interessante, que se não existir, ou se deixar de existir, não vai funcionar nada do que eu falei, é a confiança. Quando eu vi a Lala falando isso no TED Jardins, eu me apaixonei. Por quê? Porque a minha empresa, que é a Confid, que eu fundei lá em 2002 com o nome Confid Marketing Digital, e que em 2014 virou Academia Confid, Confid significa confiar em Esperanto. Então, no fundo, eu estou intuitivamente criando redes colaborativas de ensino e aprendizagem e criação de projetos, onde o grande desafio é criar ambientes de confiança, criar redes de confiança, ambientes, espaços que tragam a confiança. Então, eu queria finalizar o vídeo dizendo isso, que o grande desafio de grupos colaborativos, gestão de conflitos, não é o conflito, porque o conflito vai existir. O desafio é a gente ter as regras do grupo para a gente saber, vai ter o conflito e vamos criar alguns valores. Transparência, ética, confiança e aprendizado a partir do conflito. Então a gente não pode levar para o lado pessoal. Esse é um grande desafio. Eu levei muitos anos, às vezes eu ainda levo, mas toda vez que acontece isso eu olho de fora, é uma técnica legal, eu olho de fora e eu percebo, opa, você está levando para o lado pessoal, isso não é legal. E então, assim, você deve se até aos fatos. O fato é que aconteceu tal situação e que gerou conflito. Como que a gente pode aprender com isso? Por isso que a comunicação não violenta é fundamental. Então eu queria fechar com isso, que é a confiança, transparência e aprendizado que a gente precisa ter dos conflitos. E isso é fenomenal, eu acho que esse é o grande aprendizado. Eu agradeço a todo mundo que eu tive conflito e peço até um perdão para quem está assistindo esse vídeo e que por acaso eu tenha tido algum conflito, porque outro ponto fundamental é o perdão. A gente perdoa não porque a gente está fazendo um favor para os outros, mas porque a gente precisa. Quando a gente não perdoa alguém, a gente fica com aquela pessoa na cabeça, remoendo. Então, isso é um exercício também muito legal do perdão e tem a ver totalmente com gestão de conflitos. Até me vem à cabeça agora uma palestra do TED de uma pessoa chamada, se eu não me engano, William Ury. Para vocês terem uma ideia, é uma pessoa que faz trabalhos de gestão de conflito em Israel e na Palestina. É fantástico o trabalho dele. E uma das coisas que ele fala muito legal também é, se você vai conversar com alguém sobre algum problema que você teve, algum conflito, não sentar numa mesa de frente a frente, porque isso é uma conotação do confronto. Então ele fala, vai para um parque, anda com a pessoa, conversa, e isso é muito mais fácil você resolver o conflito, porque você está lado a lado e não frente a frente. Então olha que legal essa história. Assista essa palestra do TED. Se eu não colocar aqui na edição, eu vou colocar na descrição do YouTube. Essa palestra é fantástica
sobre gestão de conflitos. Ele é um dos maiores nomes sobre esse tema no mundo. Bom, acho que deu. Acho que já foi legal. É muito legal aqui no Ibirapuera, né? Vim gravar. Uma dica é que aqui, teoricamente, não pode gravar. Se vem um guardinha, às vezes eles falam que não pode, tem que ter autorização. Por isso que eu venho super cedo, não tem ninguém. Fica mais fácil, porque você não fica com timidez de gravar. E tem vários lugares legais. Então, pessoal, se vocês gostaram, compartilhem. Eu sei que esse vídeo eu sempre gosto de gravar vídeo, podcast, quando algo está me incomodando. Não algo, pessoa, que acaba sendo às vezes pessoa, mas é algo que eu quero colocar para eu organizar meus pensamentos. Então essa é uma forma muito legal que eu encontro de compartilhar também com vocês. Bom, pessoal, curtam o meu canal do YouTube, compartilhem, está crescendo bastante e tem vários outros temas que eu atuo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço e até mais. Como engajar jovens e crianças no aprendizado. Eu queria contar uma história para vocês, que eu trabalho com marketing digital há 16 anos, mas a questão de 2 anos atrás eu entrei nesse mundo da educação. Como se falou na quinta-feira, quando a gente é mordido por esse bichinho, a gente não sai mais. E aí eu comecei a questionar muito o modelo educacional do meu filho. E há 6 meses atrás eu conheci um projeto de escola de programação e robótica e eu nunca vi meu filho tão feliz assistindo uma aula. Só tinha um detalhe. Não tinha horário e eu não achei o valor justo.